Mas e aí, Alcides? Então, vamos lá nas grandes defesas, cara. Dá uma lembrança aí delas. Eu tenho uma desportiva e tenho uma do Vitória. A do Vitória foi em 1981, um jogo que nós íamos fazer contra o Rio Branco. Eu estava muito nervoso nesse jogo e não consegui dormir bem à noite. E eu tive um sonho que eu pegava uma bola no ângulo, de uma cabeçada. E nessa cabeçada o Vitória ganharia o jogo. Eu esqueci desse sonho. Fomos pro jogo. Primeiro tempo, eu no gol do tobogã da Desportiva, houve um escanteio da direita a favor do Rio Branco. O cara bateu no primeiro pau a bola. Quem era o centroavante do Rio Branco? Era Zezinho Bugre. Zezinho Bugre cabeçava muito. Ele deu uma cabeçada frontal no meu ângulo esquerdo. E eu fui no alto reflexo, espalmei aquela bola. E o Vitória ganhou do Rio Branco de 1-0. Rapaz, quando eu lembro desse jogo, eu falei assim, não é possível, como é que pode? Eu sonhar antes de acontecer. E aconteceu. Numa defesa, fomos campeões e ganhamos o jogo de 1-0. A segunda defesa, que eu achei fantástica, foi em 1985. Um jogo disputando o primeiro ou segundo turno contra o Estrela de Cachoeiro. Se nós vencêssemos o jogo em tempo normal, teria uma prorrogação. Pois bem, nós ganhamos, a Desportiva ganhou o primeiro jogo de 1-0 em tempo normal, depois veio a prorrogação contra o Estrela de novo. E nessa prorrogação, o Careca, o centroavante do Estrela, que estava numa fase fabulosa, num cruzamento ele dominou a bola na altura do pênalti e do mesmo jeito que ele dominou, ele bateu uma bola cruzada rasteira. E no ato reflexo eu tirei aquela bola, mandei para escanteio e foi uma defesa assim, milagrosa, porque naquela defesa o time reagiu, ganhou o jogo, ganhou o turno, foi inesquecível. E é lógico, né? Em goleiro é inevitável não perguntar, né? E os piu-piu? Né? Pois não, porque goleiro, eu costumo dizer o seguinte, goleiro que não toma frango não é goleiro, né? Não pode ser, né? Eu não vou tomar frango nunca fui goleiro, mas teve assim aquela bola que você foi, cara, que você, né, até às vezes com confiança demais e aconteceu dando porcaria. Aconteceram duas jogadas, um pelo Vitória e outro pelo Desportivo. A do Vitória foi numa jogada interessante, eu pelo Vitória contra a Desportivo, o ponto de direita cruzou a bola. Se eu segurasse a bola, eu sairia com ela, pela velocidade que eu estava, com ela presa fora da grande área. E o centroavante da Desportiva era o Naldo. E eu pressenti que o Julinho, meu zagueiro, não alcançaria a bola. Num ato de segundos, eu saí na bola e soqueei essa bola. Essa bola foi no meio de campo. E eu saí da área, depois do soco, uns 3 metros. Só que quando eu travei no chão, eu olhei, a bola estava voltando, rapaz. Foi Giovani que fez esse gol, e esse gol ele foi para o Vasco e para a seleção brasileira. O Julinho foi para dentro do gol e não alcançou essa bola. A bola foi muito alta e, como diz ela descaiu. Eu não considerei falha, mas foi assim, uma bola inesquecível. Até porque você já tinha feito a defesa, né? Já tinha feito a defesa. Mas a bola foi muito alta. Há pouco tempo atrás, conversando com o Giovani, ele falou, como é que foi aquilo? Ele, Alcides, a bola já tinha passado por mim. Eu peguei ela por trás, de calcanhar, que ela já tinha passado por mim. Quando eu vi ela passou na minha frente, eu bati de peito de pé. Foi assim, foi um gol antológico, que não foi muito rápido. Agora, teve um jogo contra o Guarapari, lá em Guarapari, que foi uma bola defensável, mas eu não sei explicar. Eu não me lembro se foi Porto Real que cabeceou essa bola. Ela quicou. Quando eu fui encaixar, ela sumiu. Eu não a vi. Eu só vi ela batendo no meu peito e voltando, e alguém fazendo gol. Mas eu não vi a bola. Uma coisa assim estranha. Ela desapareceu. Mas foi uma falha, eu admito. Mas assim, raríssimas vezes. Agora gol debaixo da perna, debaixo do braço eu nunca tomei não. Mas ali, por exemplo, em Guarapari, nessa época... Não sei se foi reflexo de sol... Tinha um agravante também, que o campo ele era muito
Ele é eficiente, né? Muito, então, quer dizer, de bar. Aonde a bola batesse, ela poderia ir para qualquer lugar. Você estava naquele jogo. Provavelmente. Mas eu não lembro o que aconteceu, porque com a cabeçada, ela veio em cima de mim, eu conscientemente agachei e ela sumiu. Eu só vi ela bater peito de raquete. Bateu e voltou, e eu falei assim, caraca! E ela entrou. Alguém pegou o rebote, mas eu, assim, admito a falha, tudo certo. Foi, assim, uma bola também inesquecível, porque nós perdemos esse jogo de 1-0. Então, assim, fica marcado porque nós tivemos poder de reação. O goleiro adversário também pegou muito bem e nós acabamos, lamentavelmente, perdendo esse jogo. Uhum. E goleiro, cara, embaixo do gol, campo lotado, falta fora da área, bota a barreira, bom batedor lá que vai bater. Ele faz o quê? Só, além de experiência, tem que torcer também, né, cara? Porque o cara, quando é bom... eu vejo assim, você tem... Igual a bater pênalti, o goleiro ele tem um pressentimento, ele observa a forma de batida do atacante, ele observa o olhar do atacante. É um jogo de inteligência ali, sim, certo? O goleiro também tem que estar bem preparado tecnicamente e tudo. E o que eu fazia? Para a bola não vir para o lado de fora, eu botava um jogador quase que neutro, fora da trave. Porque se o cara metesse uma bola ele não tinha ângulo para bater ali. E botava pouca gente na barreira. E tinha uma visão da bola. Então, quer dizer, eu só saía do gol quando a bola era batida. Atualmente, o que está acontecendo? Entra muita gente na barreira, o goleiro fica sem visão. Entra o jogador dele, mais 3, 4 time adversário, para atrapalhar. Aí ele vai ter que se afastar o máximo para poder, se o cara encobrir ali, um abraço. Ele não tem visão da bola. Na minha época não acontecia isso muito não, graças a Deus, porque se fosse hoje eu também não estaria vendo visão do jogo. Você entende o que eu estou falando? Não entendi, não existia muito os 3 jogadores, às vezes ia um ou outro jogador, mas... 4 na barreira. Mas também quando os caras iam também, do outro time reserva, do time contrário, ele tomava muito soco para poder sair, né? Pô, os caras já não iam muito, porque sabiam que o negócio ia levar todo. Ia pegar para eles. Mas, Cid, treinamento de goleiro, cara, ele tem que ser específico mesmo, né, cara? Não tem para onde escapar, o cara tem que treinar muito. Porque é uma coisa constante. O goleiro, já dizia Barbosa, eu gosto muito de ouvir fatos do passado, porque essa questão de treinador de goleiro, isso veio da década de 80 para cá. Ainda bem que veio, porque tudo evolui. Antigamente a bola era de couro, pesada. As luvas de goleiro eram luvas assim, grotescas, mas era o que tinha na época. Hoje as luvas são mais especiais, as bolas já são sintéticas. E cada dia dificultando. Então, quer dizer, o treinador de goleiro ele tem que ter essa visão e fazer um treinamento com que o goleiro esteja preparado para uma defesa. Por exemplo, conversei uma vez com o Arnaldo Traspadini, treinador de futebol do estado. Por que os goleiros atuais espalmam tanto para frente? Porque na minha época não, a gente treinava bola espalmada em diagonal para escanteio, mas nunca para frente. Ele falou, não, Cid, o que acontece? As bolas sintéticas, elas vêm variando, você vai para o lado, ela volta. Então, se você tocar nela, já é lucro. E é o que acontece muito. E eu vejo assim, essa adaptação do goleiro com os pés, na minha época era só com as mãos, também tem que ser treinado. O goleiro tem que ter um treinamento específico de zagueiro. Saber sair, dominar no peito, cabecear a bola, bater bola rebatida com a direita e com a esquerda. Não é só com a direita. Ou uma perna, tem que trabalhar as duas pernas. Não é para driblar o jogador, mas sim para poder facilitar um passe longo, um passe curto, um chute, tirando da área. Não vai brincar atrás, né? Tem goleiro que tem mania de driblar, olha, se quebra. Então, se o cara, além disso, do treinamento específico, de reflexo, de encaixe, de mobilidade, saltos e tudo, o principal é porque se ele não tiver um equilíbrio legal, ele se abate. Ele não pode se abater. É muito comum o goleiro estar muito bem, até tomar o gol. Quando ele toma o gol, ele abate de tal forma que depois qualquer bola que vai, ele pode tomar de novo. É 2, 3. A força mental tem que ser muito grande. Força mental. Tem que ser muito grande, né? E vamos lá, você, assim, na sua carreira, quais são os treinadores assim, que você destacaria, que foram melhores? Você já citou o Beto Preto, já citou o Dudu, mas teve outros que você
destacaria também? Como... Olha, pode ser amador também, porque o amador, na verdade, o que o cara fez? O cara contribuiu com o teu trabalho até você chegar. Eu fui muito mal acostumado, porque na minha carreira toda eu tive muito bons treinadores. No futebol de salão eu tive o Marins, que é um professor de educação física muito batata, o Arlindo Correia, coisa. No Vitória eu tive quem? No juvenil? O professor Paulo Pimenta. Quer dizer, são pessoas com uma graduação muito boa e depois, na desportiva, foi o Beto, o próprio Elci Rodrigues, que ele tinha ele era meio grosseirão, meio brutão, assim, mas ele era um cara com um coração muito grande, de uma visão fantástica. Ele enxergava, ele antecedia as coisas, então ele já viu o craque na batida da bola. A condição física de cada um, a condição técnica de cada um. Dudu, não estou assim, me lembrando muito do treinador assim. Eu gostei muito mesmo, foi do Dudu, taticamente. Jogadores assim que você. Wilson Lima, outros mais, mas o Dudu para ele está na frente. Jogadores que você destacaria, inclusive o goleiro, você se espelhava em algum goleiro? Você se espelhou em algum goleiro? Qual o cara que você viu assim de... Eu tenho assim, como não havia treinadores específicos, eu ficava olhando alguns goleiros do passado que eu pudesse me espelhar. Então, por exemplo, a nível capixaba, o Jorge Reis, ele tinha uma colocação fabulosa. Ele era muito tranquilo, apesar de não ter uma estatura grande, ele tinha um tempo certinho numa bola alta, ele se colocava muito bem. Lembro da elasticidade, tanto do Pereira como do Edalmo, o goleiro da Desportiva, tinha uma elasticidade. Eu vi o Edalmo fazer defesas fabulosas contra o Flamengo, que eu fiquei assim impressionado, o Aranha. O George também, um jogador de um reflexo muito grande. Agora, a nível internacional, eu gostava de dois goleiros, do Sepp Maier da Alemanha e do Peter Shilton, que era goleiro da Inglaterra. E a nível de Brasil, eu gostava muito do Andrada, do Vasco, de uma reposição de bola com os pés. Ele foi o primeiro a repor com aquela batida, também tinha uma colocação fabulosa. O Leão teve uma fase fantástica no Palmeiras, inclusive uma passagem dele entre Palmeiras e Corinthians, ele pegou 3 pênaltis e que o Vanderlei Bosquilha pediu para voltar, que ele tinha se mexido. Ele pegou o primeiro, o cara voltou. Pegou o segundo, mandou voltar. Pegou o terceiro, mandou voltar. No quarto, trocaram de batedor e o cara pegou. Quase que o Leão bateu nele. Não, é verdade. Absurdo. Aquilo foi um absurdo. Então, assim, são goleiros que me deram uma... E aí, a nível de capixaba da minha geração, só tinha goleiro bom. Paulo Vitor, o Rogério, daqui da Desportiva, tanto é que ele fez sucesso no Bahia. O Acácio, foi a melhor fase dele no futebol brasileiro. E aí vai, uma enormidade de goleiros bons. Os títulos você teve 3 só? Desportiva, 2 anos, e do Vasco, Carioca, né? Profissionalmente sim, porque eu encerrei minha carreira com 29 anos. Eu comecei a sentir umas dores na perna direita. Assim, era como se eu estivesse com um quadril cansado. E aí eu fui fazer o exame e foi diagnosticado uma artrose na cabeça do fêmur. E, infelizmente, isso me antecipou a minha parada no futebol. Daria para levar pelo menos mais uns 5 anos. Mas aí, por isso, eu optei. Não havia jeito. Então foi uma escolha meio forçada, né? E também a minha carreira, assim, ela foi... Quando eu falo que a minha grande oportunidade foi em 83, porque em 86 eu casei. E fiquei 1 ano e meio longe da minha esposa, indo e voltando. Isso é ruim, porque ela também fazia um curso de Direito. Eu não iria paralisar o curso dela para me seguir, para ficar 6 meses no lugar. Assim, né? Então, e aí, quando eu terminei o meu contrato no Vasco, houveram 3 oportunidades, uma em Portugal e 2 em São Paulo. A de Portugal fecharam as portas para estrangeiro, logo uma semana depois. São Paulo, eu estava pronto para ir para o São Bento Sorocaba, contrataram um goleiro chamado Abelha, que era reserva lá do Flamengo, que era mais famoso.
E aí essas coisas foram me desestimulando, além da minha dor na perna. Aí eu voltei para Vitória, comecei a treinar, mas já com uma tendência a não continuar. Aí eu logo em seguida recebi uma proposta para trabalhar no SESI, como professor, e ali eu achei uma forma de me encerrar minha carreira. Infelizmente, né? Porque fominha do jeito que eu era, daria para levar uns 5 anos. Alcides, você disse que você parou com o futebol realmente por problemas físicos, né? Mas você não quis continuar, cara, no meio do futebol como treinador ou treinador de goleiro? Ô Jacimar, eu desde a década de 90, eu fiquei observando o decréscimo do futebol capixaba. Ele foi decaindo a cada ano com uma rapidez muito grande. E eu não via motivação de trabalhar no futebol capixaba. Eu não gosto de falar assim porque parece que eu sou superior, não é isso. É questão de profissionalismo. Eu estava vendo que o profissionalismo no futebol capixaba estava cada vez caindo mais. Eu não posso trabalhar numa equipe que não tem água para tomar banho, que não tem bola, que não tem material didático, que é tudo assim, diz que é profissional, não dá. E aí eu assim, me preservei até que o Cosminho e o Salvadeu estavam na Desportiva, desenvolvendo um trabalho sério, retornando um trabalho sério lá, me convidaram para que eu fizesse parte da comissão técnica e se eu poderia ser treinador de goleiro da época. E na época os goleiros eram Luiz Carlos, Dirley, Luiz Carlos, Erasmo, que hoje é treinador de goleiro, e um quarto goleiro que eu não estou me lembrando o nome. E aceitei, porque eu tinha muita gente que gosta de futebol, você sabe que... E a Desportiva sempre me encantou pelas condições de espaço, de academia, ela era um aglomerado de tudo. E lá chegando, assinei contrato, mas não estava como na nossa época. Já estava, a coisa, o senhor Adjalma já não estava mais lá no ambiente, não havia mais aquelas fichas, fichários nossos, lembra que a gente tinha condição lá, peso, a gente pesava antes, pesava depois, para ver a quantidade de peso que a gente tinha, e que era o nosso ponto, né, diário. Isso aí já não existia mais, mas mesmo assim a concepção de treinamento e de seriedade havia. E aí eu me embrenhei nessa empreitada de treinar os goleiros. Eu tive a maior surpresa, que primeiro que os goleiros eram muito bons, Dirley e Luiz Carlos estavam numa fase excepcional, Erasmo também. E foi a entrada do trabalho com os pés também. E aí eu desenvolvi um trabalho de passe, de domínio, de chutes, lateralidade, domínio em bola no peito, cabeceio, fazia todo esse treinamento como forma de aquecimento e depois entrava no específico, propriamente dito, que era cruzamento na área, lançamento, trabalho de reflexo, tudo. E a equipe foi campeã. E o titular era o Dirley, que era um excelente goleiro, mas o Luiz Carlos entrou e o treinador não teve como tirá-lo, porque ele fez uma campanha belíssima. E para mim foi um dos grandes goleiros que eu vi atuar nos últimos tempos do Espírito Santo. Sim, e depois você se retirou do futebol definitivamente, né? Ou você ainda deu mais uma... O que aconteceu? O meu retorno foi com muita motivação, mas veio de encontro àquilo que eu falei no início. Como que você trabalha num clube que não paga? Eu fiquei sem receber na Desportiva 4 meses, mas ela me pagou, tá? Mas um absurdo isso. Aí eu falei, me pagou, mas falei assim, a partir de hoje eu não mexo mais com futebol capixaba, por causa disso, sabe? E como é que você faz uma análise, cara? Você já fez um pouco, né? Mas como é que você vê essa falta de motivação das pessoas, a falta do futebol capixaba, né? Chegou nessa situação complicada hoje que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.
É muito triste, né, cara? Você que viveu aquela fase áurea do futebol, né? Se vê isso aí. O que você acha que poderia ser feito? Eu sempre sou um entusiasta da coisa. Eu vejo sempre uma luz no fim do túnel. Eu creio que existem bons jogadores jovens que possam fazer parte de juniores e fazer como se fazia no passado. Aproveitamento desses jogadores juniores partindo para o time de cima, jovens ainda, com uma permanência maior no time de cima, de 4, 5, 6 anos no time profissional. Fazendo um trabalho dessa de base para colher frutos no profissional, para mim é o início de tudo. E o primordial, tudo é de cima para baixo, da forma de pensar. Primeiro, uma federação compromissada com a melhoria verdadeira do futebol capixaba. Segundo, bons dirigentes comprometidos com os clubes e não com a carreira profissional de política. Porque muita gente quer se embrenhar no futebol para poder se candidatar a algum cargo. Isso é um absurdo. O cara tem que fazer uma coisa só e fazer bem feito. E terceira uma ideia. Fazer um campeonato regional para ter menos gasto e custo. Como? É um campeonato só, mas da seguinte maneira: Campeonato do Norte, com os clubes do Norte, Campeonato do Sul, com os clubes do Sul, o Campeonato da Grande Vitória. Da seguinte maneira: sai o campeão do Norte, campeão do Sul e 2 campeões da cidade. Aí se faz um quadrangular. Por que eu falo isso? Porque aí, por exemplo, entra, no Sul, por exemplo, aí entra Bom Jesus do Norte, Cachoeiro, Estrela, Guarapari, tudo bem. Do Norte, Linhares, Ibiraçu e assim sucessivamente. E do Centro, porque aí você não tem gasto com viagem. Então o custo é menor, mas é o mesmo campeonato, certo? E outra coisa, quantos jogadores iriam aparecer? Vamos dizer, uma faixa assim, essa é a sua ideia. 6 equipes do Sul, 6 equipes do Norte, 6 equipes da capital. Quer dizer, olha só a quantidade de jogos que iriam ter. E depois fazer, de repente, até um cruzamento das equipes e tudo. Porque aí grandes valores iriam aparecer. Porque quanto campeonato menor, menos atleta. Campeonato maior, mais atleta. Que iriam se despontar a nível de futebol capixaba. Está precisando fazer essa chacoalhada, mesmo sendo semi-amador. Mas eu acho que iriam aparecer grandes valores, bons técnicos, bons preparadores físicos. Eu vejo assim uma situação, você falou disso aí, né? Seria uma ideia também a se pensar, né? E até diminuir os custos muito, né? Mas uma coisa principal, cara, que eu vejo que você falou, é justamente a base. Há muitos anos, e hoje, com a mudança da lei sobre o passe do atleta, não digo que ela foi ruim ou deixa de ser ruim, mas ela, em certo ponto, ela prejudicou os clubes, porque hoje o atleta que é formado no Espírito Santo, ele não chega muitas vezes ao time principal, ele já sai lá embaixo. Então, isso aí provoca esse desgaste do futebol, porque você chega lá em cima e quem é que vai jogar? Você não tem uma base. Eu lembro que, não só na Desportiva, mas como no Vitória, como no Rio Branco, nós disputávamos juvenis, júniors, chegávamos no profissional, ficávamos aí 2, 3 anos, 4 anos, tinha jogador até que encerrava a carreira no time profissional, nem todo mundo tem a oportunidade de sair, né? Mas esse era o caminho que se fazia para depois somejar. Lógico, a globalização, as mudanças de tudo, as coisas foram. Mas eu vejo muito isso. A lei que regula o passe para muitos jogadores foi bom, mas para muitos foi ruim. E os clubes, eles deixaram, né, de investir nas categorias de base, e já não tem mais aquelas peneiras tradicionais, peneiras que tinha. Né? Então realmente uma situação difícil, cara, que dá para, mas precisa de muito trabalho. Alcides, você durante o seu período, cara, que jogou futebol, o Alcides foi assim,
realizou o sonho dele, cara, deu pra matar aquela vontade, assim, de quando ele era guri, assim, eu vou ser jogador de futebol. E foi feliz no futebol durante o tempo que jogou, rapaz? Olha, eu fui porque, apesar de não ter sido fácil, minha posição, né? Porque minha posição é única. Goleiro é uma posição tão difícil que, como não me davam brecha para jogar, quando eu fui titular também eu não dava brecha também. Porque eu lembro que eu joguei na Coreia do Sul com o dedo quebrado. Mas eu não podia deixar o cara jogar, porque o goleiro era um goleiro experiente chamado Mauro, que também foi goleiro do Vasco, um grandão, que era do Colatina. Eu falei que eu vou deixar o Mauro jogar. Eu estava com o dedo lá todo, fazia tratamento ali com água quente, mas não deixei pela dificuldade. Então, assim, mas foi um período bacana, foi um período que eu tive muitos amigos, todos sérios. Não conheço um jogador marginalizado, pelo menos que jogou comigo. Todos uns melhores e tal do que outros, mas assim, pessoas bacanas, pessoas sérias, todos profissionais, mesmo depois de série do futebol. A única coisa que eu vejo que o futebol poderia agregar mais, é incentivar ao atleta de base a estudar, porque eu acho que o estudo é fundamental para um futuro e para dar uma segurança para o atleta pós-futebol, porque o futebol ele tem eu vejo assim, 10 anos de carreira, ganhando dinheiro. De 10 a mais é lucro. Hoje em dia está se estendendo mais, você vê jogador que está ainda 40 anos, até 41, não tem mais 45 não, né? Mas 45 anos, é raríssimo, né? É raríssimo. Até uns 35 anos de idade, né? De 20... Agora a idade está caindo mais, de 17 a 35 anos, o cara para fazer um pé de meia. Mas mesmo assim, ele tem que ter uma tendência futurística do que ele fará depois de 35 anos. E isso aí o clube ele precisa dar esse respaldo, nem que, assim, para ampliar a mente do atleta. E que eles querem o resultado. Sempre foi assim. Agora o Guerreiro, uma situação terrível, quer dizer, eu não estou aqui para julgar, mas eu digo assim, olha a situação do cara, o cara só joga futebol. A carreira dele está indo para o espaço. Agora, o que realmente aconteceu? Quem o defendeu? Quer dizer, essa é a carreira do jogador de futebol. Na hora que a coisa esquenta, cadê a defesa, cadê a proteção, cadê a segurança? É complicado, mas fazer gol, a vida tem que seguir, né, cara? Igual você falou. E nada melhor do que o cara se preparar, né? Tipo, exemplo, você durante o período que você jogou, mas você se preparou, você tinha os objetivos e depois que você parou, você se formou e continuou trabalhando. Então, eu acho que o cara que joga futebol, ele não pode também, depois que para, se abater. Porque muitas vezes o cara tem a facilidade disso, a facilidade daquilo, e ele se abate. E aonde ele se abateu, cara, ele vai afundar. Então as dificuldades vão aparecer, lógico que vão, né? A vida tá aí para todo mundo, ela é difícil para todos, não é difícil só para... Aí o cara fala assim, o cara tem muito dinheiro, pai, o cara tem muito dinheiro, mas ele tem que cuidar do dinheiro dele. Se ele não cuidar, uma hora o negócio vai acabar para ele, né? E Alcides, o que você diria para os novos atletas, cara, que estão vindo aí hoje, você como profissional de educação física, como uma pessoa responsável, viveu o bom período, o mau período você acompanhou, mas o que você deixa de bom para esses garotos, o que você recomendaria? Eu vejo assim, que eles têm que se dedicar sempre, acreditando no potencial deles, procurando se aprimorar tecnicamente, psicologicamente principalmente, e fé em Deus, que eu acho que a sorte, ela depende muito também da vontade da pessoa. Se ela quer, ela almeja, ela consegue. Então, assim, você vê hoje os meios de comunicação, a tecnologia está ajudando muito. Então, hoje nós não tínhamos isso na nossa época. Hoje você faz um jogo, faz um jogão, você já manda
o mundo inteiro já conhece. Então, quer dizer, antigamente não tinha isso. E nós dois fomos os privilegiados, conseguimos sair, fomos para o Rio de Janeiro. Mas por quê? Eu acho que é uma questão mesmo assim de vontade, de querer. Quantos, como nós, gostaríamos de ir lá e não tiveram oportunidade? Eu tive oportunidade, sem nenhuma modéstia. Agora eu vou abrir o jogo, sem nenhuma modéstia com relação às minhas condições. Se eu tivesse no Rio 83 e tivesse uma oportunidadezinha, seja no Fluminense ou algum time, o meu objetivo era a seleção brasileira da semana. Tenho certeza que eu conseguiria ir, porque pela minha vontade. É isso que eu estou te falando. Vontade é querer também. Mas você está num grande centro, você faz uma defesinha, outra e tal, o cara já te bota. Você viu o goleiro do Botafogo ontem, contra o Fluminense, fez 3, 4, estão botando ele como o maior goleiro do mundo. É assim o Rio de Janeiro. Então, o Jefferson é um grande goleiro. Ele estava na seleção brasileira. Mas na hora que ele tomar um piu-piu também já era, né? É a vida. Não, mas é o que eu estou falando. É justamente isso, o controverso das coisas, né? Então, acho assim, que o atleta jovem, ele tem que lutar, mesmo no Espírito Santo, com todas essas barreiras que a gente comentou, mas a motivação tem que estar dentro dele. Ele não pode perder nunca a motivação. Incentivo é uma coisa que vem de fora para dentro, mas a motivação é dele. Ele tem que se esforçar e acreditar e pedir ao Papai do Céu para ajudá-lo. É isso aí. Tem que acreditar no sonho, né? No sonho, tem que acreditar. Se ele realmente... É possível. É possível. Cafu, com todo o respeito que eu tenho, você foi um lateral direito. Cafu, ele foi rejeitado por vários clubes em São Paulo, no início da carreira dele. E ele, fisicamente, fantástico. Tecnicamente, não sei, eu acho ele limitado, mas um cara sortudo. Vai dizer o quê? Cruzava as bolas direitinho, voltava na marcação e tal. Foi quantas vezes campeão? Eu nem sei. Campeão mundial 2 vezes. Ele foi... Capitão. Sim. Chega a ser inacreditável. Acreditou no sonho, né? Quantos laterais direitos melhor do que ele não conseguiram o que ele conseguiu? Leandro e sei lá. Mas é aquela história, né? O cara estava no lugar certo, na área certa e aproveitou a oportunidade. Não tem nada contra Cafu, não. Sim, é um excelente profissional, né? Ele excelente profissional. Ele treinou tanto dentro de campo como fora do campo agora, né? Mas é isso aí, então, vocês. Agradeço, cara, a sua presença e em breve estaremos novamente unidos para mais uma resenha. Boa, foi um prazer muito grande e poder participar dessa gravação e até manter esse registro, porque são papos que a gente não fala com qualquer pessoa. E agora eu estou abrindo para todo mundo da área do universo futebol. É muito bom. Valeu.